Oi, boa tarde, pessoal. Estamos começando agora a segunda palestra da primeira jornada da nossa Semana do Audiovisual. Nossa convidada é a Paula Scarpim, que é diretora de criação da Rádio Novelo. Então, lá na Rádio Novelo, ela coordena todos os podcasts, desde a concepção até a revisão dos episódios prontos para irem ao ar. Então, só um pouquinho, é claro que a Paula vai falar da própria trajetória dela, mas só lembrando que ela é jornalista, formada pela USP, estudou teoria da narrativa radiofônica e no mestrado, também aqui entre a PUC-Rio e a Sorbonne Paris Cité 7. Né? E ela fez prática na Transform Workshop. A Paula foi repórter da Piauí por 12 anos e lá ela criou e dirigiu os podcasts da revista, desde 2018 até idealizar a Rádio Novelo com Branca Viana. Ela faz parte também do júri do Advisory Board da Google PRX Creator Program e é facilitadora do Spotify Sound Up Brasil. Tá? E a Paula ela tem uma apresentação para trazer para vocês, já avisando que ela tem um compromisso, nós vamos ficar juntos até às 16 horas, mas ela vai fazer essa apresentação muito em cima desse mundo do podcast, de como se aventurar nesse mundo do podcast, ou podesfera, como vocês acharem melhor, e depois vamos ver se sobra um tempinho para conversar com todos nós. Tá? Paula, como diriam os antigos do rádio, o microfone é seu. Obrigada, Mauro. Eu tinha comentado com o Mauro, eu tenho uma apresentação de como tirar seu podcast do zero, assim, que eu fiz alguns workshops rápidos, eu vou tentar passar nela bem correndo para depois passar a bola de volta para vocês fazerem as perguntas específicas. Super obrigada. Tô vendo o Antônio aqui que eu conheci pequenininho, tô até emocionada com ele, todo universitário. Vou apresentar aqui, compartilhar minha tela. Vamos agora ver, apresentar. Tá dando para ver? Da ideia ao podcast no ar? Tranquilo. Massa. Enfim, eu imagino que muita gente que está aqui já se interessou por fazer podcast alguma vez, ou tem essa ideia de como viabilizar, é uma coisa que está estourando, e tem, enfim, a gente, principalmente do jornalismo, está sempre procurando meio que uma tábua de salvação quando as redações começam a encolher e os jornais também, e é uma alternativa legal, né? Tipo, o podcast é bacana para a gente, para as próprias empresas jornalísticas, bacana para quem quiser fazer o seu próprio, para tirar uma ideia do papel e colocar no ar, assim, enfim, é um meio relativamente barato para você começar, assim, você com celular consegue gravar, consegue editar, às vezes até do próprio celular ou no computador, então é um lugar legal para criar portfólio, assim, e para botar projetos no ar, e tem todo um projeto, uma estratégia para isso, né? Vamos tentar cobrir aqui algumas delas, começando aqui, tipo, a partir da ideia que você tem, né? Você tem uma ideia para tratar num podcast. Você pode estar pensar assim, num personagem, tipo, eu quero fazer uma biografia do Ayrton Senna, sei lá, quero fazer uma biografia de alguém, ou então um tema mais amplo, quero fazer uma grande reportagem sobre narcotráfico na América Latina, ou tipo uma coisa um pouco mais reduzida, mas tipo sei lá, milícias, ou uma história específica. No caso, o Mauro a gente estava conversando agora há pouco sobre Praia dos Ossos, que era o podcast que a gente lançou, original da Rádio Novelo no ano passado, que é sobre o caso do assassinato da Ângela Diniz pelo então namorado dela, Doc Street, e o nosso podcast era bem partindo dessa história. A coisa que pode te atrair pode ser um formato, você querer fazer uma coisa mais narrativa, ou então uma coisa mais conversacional, pode ser o que te atrai é justamente o formato, ou então uma causa, assim, às vezes tem muitas ONGs que fazem podcasts para alertar as pessoas sobre direitos trabalhistas, aquecimento global, enfim, tem todas essas coisas que podem fazer você querer, o seu podcast pode partir daí, e uma coisa importante é que é a sua ideia que vai ditar o que vai ser o seu podcast, assim, a partir dessa ideia que você começa a pensar na forma e na maneira de abordar.
Aí uma das questões que é logo de largada legal da gente pensar é na periodicidade, assim, porque podcast que nem programa de rádio, que nem televisão, novela, assim, é hábito, né? Então, as pessoas, quando elas se habituam a, tipo, por exemplo, a gente faz o Foro de Teresina, que é o podcast de política da Piauí, antes ele saiu toda quinta-feira às 5 da tarde, agora ele sai toda sexta-feira às 11 da manhã. É uma coisa assim, a pessoa sabe que ela vai encontrar o programa ali toda semana, e ele pode ser diário, tem vários podcasts diários que são muito bacanas, como o Café da Manhã, da Folha, o Assunto da Globo, pode ser semanal, pode ser quinzenal, o que importa é assim, o ouvinte saber quando que ele vai ao ar, assim, lógico que tem muito podcast bacana que não avisa, e aí é de cada um, mas a gente, assim, pelos estudos que a gente vê, assim, é muito bacana a gente trabalhar em periodicidade por questão de audiência. Também pode ser uma série única, que nem foi o Praia dos Ossos, com começo, meio e fim. A gente fez 8 episódios do Praia, ele acabou em si mesmo. E ele pode ser também em temporadas. E temporadas é um jeito bem interessante de pensar projetos, porque é um jeito de você conseguir se preparar, porque muitas vezes o trabalho que dá fazer um podcast é muito mais do que se você for fazer um semanal, você dá muito mais trabalho do que uma semana de trabalho. Então, se você faz em temporadas, você pode, tipo, se preparar, ficar alguns meses trabalhando uma temporada, depois soltar tudo semanalmente ou quinzenalmente, como você preferir, e daí dá um tempo até a próxima temporada. Então, é uma alternativa interessante, um jeito de fazer. E aí o tamanho da sua equipe também vai influenciar na sua decisão de periodicidade. Assim, a gente estava falando desses diários, que nem o assunto e o Café da Manhã, o próprio Foro de Teresina, que é semanal, ele tem uma equipe de pessoas que estão trabalhando nele, assim, fazendo clipping de reportagens, que estão pensando na produção, que estão trabalhando na técnica, na edição. Então, é um monte de gente que está trabalhando para botar isso no ar, assim. Então, se você é sozinho, é difícil você ter uma questão, e pensando num projeto com muita edição, muita pós-produção, é difícil você pensar numa coisa com tanta periodicidade. Então, essa é uma equação que tem que fechar, que você tem que pensar na hora de botar no ar. Aí, equipe, eu fiz esse joguinho aqui de você pensar em equipe pensando quais são as funções que você precisa pensar para fazer seu podcast. Então, quem vai fazer o planejamento, o fluxo, o cronograma, tem todas essas questões de organizacionais, logísticas, assim, que são super importantes na hora de você se planejar. Então, essa é uma função que é importante pensar. Quem que vai cuidar da logística dos estúdios, agendas, agora que a gente está na pandemia, antes a gente botava as pessoas no estúdio, hoje em dia a gente tem que marcar uma conversa como essa, gravar o próprio Zoom, mas a gente manda kit de gravação com gravador, microfone para cada pessoa, então se ela está num lugar mais remoto, como se gravar no celular, então é todo um fluxo de arquivos que dá um trabalho. Quem que vai ter as ideias, né, do projeto toda semana, ou a cada temporada, ou todo dia, pensar o tema do episódio vai ser tal coisa. Quem que vai aprofundar os temas? A gente vai partir desse tema, mas quem vai ir para os arquivos, ir para as hemerotecas, entrevistar a gente, pensar quem vão ser os entrevistados, quem vai cuidar da captação de áudio. Então, essa é uma parte técnica que às vezes a gente não para pensar na importância dela, mas que dá um acabamento profissional, faz a pessoa às vezes desistir de ouvir se elas não estão conseguindo entender direito, ou se está incomodando algum ruído. Quem vai editar e aprovar a edição. E aí são dois trabalhos um pouco diferentes, eu tenho que sair cortando, tem uma edição um pouco mais de limpeza, de tirar uma tosse, uma gagueira, e tem a edição mais editorial mesmo, de falar no próprio foro, a gente tem um time pensando, falando, puxa, eles falaram que tal pessoa é do PSL, mas na verdade ele mudou para o PSC, assim, a gente tem quase uma checagem que tem que ir lá depois e sair cortando na edição. Quem vai distribuir o podcast para os ouvintes, que também é uma questão super importante, porque eu vivo brincando, se não fosse o pessoal da distribuição, da promoção da Novelo, antes da Piauí, estava tudo em MP3 no meu desktop, assim, como que faz isso chegar nos tocadores? Para mim, tipo, é um mistério como aparece, eles já me explicaram, assim, mas eu acho, é toda uma parte do trabalho que eu não preciso pensar, mas que tem uma preocupação com a distribuição, de estar em todos os aplicativos, como fazer chegar, qual a estratégia que você vai fazer para ter ali, e às vezes cada aplicativo pede um tipo de imagem diferente, assim, é toda uma preocupação de distribuição.
e quem vai cuidar do relacionamento com os ouvintes. E relacionamento também é muito importante, porque podcast é um meio sob demanda, né? É que nem Netflix ou que nem YouTube, assim, tipo, como que a pessoa vai... não é se ligou na Globo e tá passando aquele programa, tipo, a pessoa precisa saber que o seu programa existe para ela ir atrás para ouvir. Então, esse engajamento, essa relação, as pessoas, é um jeito das pessoas saberem que o seu projeto existe. Então, não adianta você fazer super caprichado com, assim, melhor captação, as entrevistas incríveis, tipo, um roteiro incrível, maravilhoso, e ninguém ficar sabendo que o seu projeto existe e ele não ser escutado. Então, tem uma promoção de você botar ele no ar, chamar as redes, colocar nas redes sociais, as pessoas comentam, você responde, para a pessoa se sentir engajada, né? Tudo fazer as redes sociais trabalham muito nessa ideia de meio de comunicação não ser só um meio de transmissão, né? Ele ser é um jeito bacana dos ouvintes também se comunicarem e trazerem novas coisas, assim. Então, eu só coloquei todas essas coisas aqui porque nem sempre a gente vai poder ter uma pessoa para cada uma dessas coisas, ou mais de uma pessoa no mundo ideal, né? Então, eu coloquei que talvez as respostas para todas essas perguntas seja eu, né? Tipo, talvez eu que vou fazer o fluxo, eu que vou fazer cuidar da logística, eu que vou fazer redes sociais, assim, e muitos projetos as pessoas tem projetos incríveis que as pessoas fazem tudo sozinhas, assim, mas é uma super dedicação, e quanto mais profissional você quiser que seja o seu trabalho, mais difícil é fazer com qualidade todas essas etapas. Falando um pouquinho de formato, tem esses dois grandes formatos, que são os conversacionais, que é mais parecido assim, uma mesa redonda, um programa de entrevista, que ele lembra um pouco esses projetos ao vivo, lembra um pouco rádio ao vivo, TV ao vivo, assim, que são pessoas conversando, uma fazendo pergunta, outra respondendo, jogando uma pauta, e dá para ter vários, tipo o Foro, por exemplo, que a gente está acostumado a ouvir, assim, ele é uma conversa, mas é uma conversa muito bem pautada, a gente sempre decide com muita antecedência quais são os temas da semana, levanta os assuntos, já tem uma ordem de quem vai falar primeiro, depois o outro, então é uma conversa ordenada, mas ele é um projeto conversacional. E tem os roteirizados, que é um jeito de você fazer, assim, é tudo oral no áudio, né, então é tudo sempre uma conversa, é sempre a palavra oral, mas ele é um oral muito mais intermediado pela escrita. Então, você faz, por exemplo, várias entrevistas para fazer um único projeto, você vai depois pegar, ou vai transcrever, ou você vai ouvir cortando já quais são os melhores momentos, e aí você vai fazer um roteiro que vai costurar todas essas pessoas falando, e o roteiro vai meio guiando o ouvinte, pegar o ouvinte pela mão para levar até onde você quer chegar. Então, é um pouco diferente. Num, quando você vai editar, você dá uma enxugada, assim, tipo, você tira o que é excesso. No outro, você vai escolhendo pedaços para depois costurar. São trabalhos bem diferentes, assim, dos conversacionais e dos roteirizados. E tem eu coloquei, né, aqui, entrevistas e mesas redondas, e tem um tipo híbrido, que é de podcast que também funciona bem, que são alguns que eles têm uma abertura, assim, que são um pouco mais roteirizadas, e depois a parte para uma conversa. Então, tem alguns modelos que a gente faz assim, o próprio Café da Manhã da Folha faz dessa forma, a gente faz o podcast, não sei se vocês conhecem, Boletos Pagos com a Nath Finanças, que é como influencer de finanças, que a gente faz o podcast delas, que é exclusivo do Spotify, a gente faz desse formato. A Nath sempre escolhe uma pessoa que ela vai entrevistar, então uma pessoa da Bolsa de Valores, que ela vai ter uma conversa, e aí isso vai entrar, como a gente chama de o bife, né? O bife da conversa, um grande pedaço do podcast é essa conversa dela com essa pessoa, mas também tem a abertura que a Nath faz, explicando por que esse tema é importante, trazendo algumas coisas que as pessoas falaram nas redes sociais. Às vezes ela interrompe a entrevista que foi gravada para dar alguma explicação a mais para o ouvinte, então é um híbrido, né? Partindo então um pouco para falar de público, eu estou correndo só para deixar bastante tempo para depois vocês tirarem as dúvidas, e depois eu posso deixar essa apresentação com vocês, tá, gente? Mas o público, né, é importante pensar quais são os seus ouvintes, quem são, que meios eles consomem. Então isso é uma coisa que foi super importante para a gente, por exemplo, quando eu estava fazendo Praia dos Ossos, né, que o podcast, você vai ver todas as pesquisas de audiência, em geral, as pessoas têm entre 18 e 35 anos, o grosso, eu já saí dessa faixa, assim, das pessoas que são os ouvintes gerais de podcast.
E o Praia dos Ossos era sobre uma história que tinha se passado nos anos 70. Então, a gente queria que as pessoas que lembravam do caso da Angela Diniz, do caso do Doc Street, ouvissem e pudessem opinar. Então, a gente queria chegar num pessoal mais velho. E a gente ficava, como a gente vai chegar neles, tal? Porque tem uma barreira tecnológica, né? Meus pais, por exemplo, cada vez que eu quero que eles ouçam alguma coisa, eu tenho que mandar o link direto para abrir o aplicativo direto, porque ele tem uma complicação ali. Então, a primeira decisão que a gente teve foi colocar tudo no YouTube também, além de nos tocadores, mesmo que não tenha imagem, é só o logo, né? O logo do podcast. Mas tem gente que prefere ouvir no YouTube, no Brasil, tem muita gente que ouve. E a gente foi para o Facebook. É engraçado, imagino que vocês, né, tá tendo uma debandada dos jovens do Facebook. O Facebook não é mais tão legal, enfim. Mas a gente pensou, poxa, a gente vai dar contramão, a gente vai fazer uma comunidade de Facebook do Praia dos Ossos. E valeu muito a pena, porque os nossos pais ainda estão no Facebook. Então, assim, os nossos pais, nossos avós, então a comunidade bombou, assim, tipo, as pessoas trazendo fotos da Ângela, fotografando revista que tinha guardado até hoje, assim. Então, foi legal a gente pensar quem eram os nossos ouvintes, em quem a gente queria chegar. Lógico que a gente queria falar com um público de 18 a 35, mas esse público do boca a boca já ia chegar neles, assim, mas a gente queria chegar nesses mais velhos, então foi importante a gente pensar no YouTube, pensar no Facebook e tentar estimular de alguma forma nessas comunidades, ou fora, né, no Twitter, no Instagram, que vocês falassem, avisa sua avó, avisa sua mãe, vamos escutar e tal. E aí, né, como pensar nas pessoas e como incluí-los, né? Isso é uma coisa que eu sempre penso, assim, eu cresci muito fã de rádio, eu gosto muito de rádio e eu adoro a participação dos ouvintes. E lógico que podcast gravado e tudo assim tem uma barreira e uma dificuldade de você conseguir fazer isso, e eu acho que as redes sociais ajudam muito nisso. Então, o público na comunidade do Praia dos Ossos foi muito divertido, assim, essa troca que a gente teve com eles, e teve briga, treta de gente que achava que queria que pena de morte pro Doca, gente que, sabe, assim, tinha de tudo, mas era divertido levantar essa discussão, e foi muito interessante para a gente, e frutífero para a gente pensar nos nossos próximos projetos também. E pensando em conteúdo, né, tipo, dependendo do projeto que você tem, o que você quer dizer? Então, essa é uma coisa que, geral, assim, toda vez que a gente vai começar um projeto, a gente pensa, qual que é a pergunta que eu quero responder com esse podcast, assim, se for um podcast narrativo, se for, o que eu quero que a pessoa chegue lá procurando e que ela vai encontrar? O que eu quero oferecer, né, às vezes o que eu tenho para oferecer de melhor, né, que impacto que você quer ter, assim, se você quer que a pessoa só tenha No Praia, por exemplo, a gente queria que fosse entretenimento, queria que a pessoa assistisse como se fosse uma série, mas a gente também queria levantar uma questão política importante para a gente, que é a violência contra a mulher. Então, a gente queria levantar essa discussão, e foi uma coisa que a gente sentiu que deu um resultado. O que você quer que os ouvintes recebam de você, né, de que forma também, como você quer que os ouvintes se sintam, e isso é uma preocupação sempre, assim, porque às vezes a gente trabalha muito com um tema pesado, assim, tudo, a gente fica brincando, se a gente for fazer podcast de bichinho, vai ser sobre violência contra animais, porque a gente está sempre muito nos temas pesados. Então, tem uma preocupação da gente não deprimir as pessoas, já está um momento tão punk, né, que a gente precisa ter alguns momentos de distensão. Então, não sei se quem ouviu o Praia aqui vai lembrar que a gente foi falar da festa de 15 anos da Ângela, tinha de tudo, assim, porque a vida também pode ser, né, só sofrimento, e a gente não quer transformar, a gente soltava nos sábados e acabar com o sábado das pessoas, né? Então, a ideia de tentar conseguir trazer um pouco de brilho ali. E o que você quer que os ouvintes façam, assim, você quer tocar as pessoas, você quer que elas pensem de um jeito diferente, você quer que elas reflitam, enfim, ou quer que elas deem risada, tem muito projeto muito legal para isso, então... Aí uma outra dica, assim, é fazer uma pesquisa estética inspiracional, assim, que às vezes a inspiração vem de onde a gente menos imagina, a gente precisa ligar uma chavinha, assim, e às vezes outros podcasts, lógico, então você, tipo, ouvir o que os outros estão fazendo te ajuda, assim, a ter ideia, putz, olha como ele costurou esse som, olha como é que entra essa música, ou olha que legal, em vez de terem chamado um jornalista, chamarem um historiador, ou olha que, tipo, ter referência,
Mas seriado, filme também você tipo, né, beber de outras fontes que não são exatamente o meio que você está fazendo. Música, às vezes uma música te dá um clique, assim, livro, aí YouTube, Pinterest, às vezes fazer um mood board, tipo, sabe, de fotos, assim, das coisas que... Quando a gente fez do Praia também, eu ficava olhando, assim, roupas dos anos 70, quando eu fui procurar um músico para fazer a nossa trilha sonora, eu falei para ele, eu queria uma coisa meio, tipo, copo de uísque com gelo, assim, sabe? Tipo, eu quero que passar essa sensação da pessoa mergulhar nos anos 70. Então, é legal você estar um pouco imerso no ambiente que você quer passar, assim, e pensar em cores, pensar em formas, assim, tudo isso ajuda, por mais que seja o som, você tendo essas referências, você vai conseguir passar no seu projeto. Aí vem a parte de planejamento, que pode parecer meio chato para muita gente, mas é uma das minhas partes preferidas. Eu adoro planejar, adoro Excel e pensar em quem vai fazer o quê. E, tipo, fulano é muito bom de pesquisa, fulano é muito bom de checagem, assim, isso é muito divertido. Então, pensar, né, se o podcast vai ter uma periodicidade recorrente, com qual intervalo, né? Tipo, ele vai ser semanal, ele vai ser 2 vezes por semana, ele vai ser quinzenal, vai ser uma série única, vai ser organizado por temporadas. Qual a duração média de cada episódio. Isso é uma coisa importante também, por mais que a gente tenha a liberdade, né? Você pode fazer diário com 3 horas de duração cada um, assim, mas é isso que você quer, ou então você prefere que seja mais curto? É um pouco importante também, assim, as regras existem também para a gente quebrar, mas é legal que a pessoa consiga se planejar, assim, tipo, eu vou ouvir esse podcast porque é o que tem 20 minutos, que é o tempo de eu chegar no meu trabalho. Então, eu vou ter que ouvir ele como capítulos, porque o meu ônibus só dá 20 minutos. Então, você pensa fazer um planejamento de qual é o tempo adequado para aquela história, para o tipo de episódio que você vai fazer, é legal, porque é aquela história da constância, né? A pessoa saber que tipo de coisa que está esperando ela quando ela aperta o play. Qual vai ser a estrutura de cada episódio? Então, que nem o do Boletos Pagos, a gente sempre abre com alguma perguntinha, assim, tipo, que veio dos ouvintes, ou que antes da Nath ter o podcast, ela já era youtuber, já estava bem ativa no Twitter, então tinha muita interlocução, então a gente sempre abre com um tweet, com uma coisa. Então, o Foro de Teresina, sempre 3 blocos e sempre termina com Kinder Ovo, sabe? Que é uma hora que eles adivinham quem é que está falando. Então, também é a questão da constância, você saber qual é o formato, você se sentir familiar ali com o que está te apresentando. Vai ter um apresentador único, um grupo de apresentadores, entrevistados, convidados, isso é tudo uma coisa legal da gente pensar de largada. Qual o nível de roteirização que você quer, né? Tipo, você vai ser totalmente roteirizado, se vai ser mais solto, mas você vai ter que vai dividir, ou você, enfim, pensar quanto que você quer que ele esteja preparado antes e quanto de espontaneidade na hora da gravação você quer. Qual vai ser a identidade sonora do seu podcast, visual é importante também, porque pensando que naquela história de ele ser sob demanda, você está ali com o aplicativo e só uns mini quadradinhos, e por aquele quadradinho ele tem que expressar muita coisa, você vai ter que clicar nele e vai ser esse que vai te escolher. Então, tem que ter, assim, muita informação e muito pouco espaço, e a informação pode ser só uma palavra, mas tem que ter um lance de cor e tudo isso. Identidade sonora tem 1000 maneiras de fazer, tem muita coisa de graça na internet, mas lógico que se vocês tiverem um amigo músico que quebre um galho, assim, isso é muito legal ter uma identidade. A gente, por exemplo, quando fez o Maria Vai com as Outras, que era podcast de mulher e mercado de trabalho da Piauí, a gente usou uma música de banco, de música, e depois deu muita raiva quando a gente viu algum vídeo que usava a mesma música, a gente ficava, nossa música, mas a gente pegou no lugar de graça, então não tem muito o que fazer. Então é legal de pensar de largada uma música que seja com a identidade certinha, quantos episódios de gaveta você quer ter antes de ir ao ar, e isso é super importante, porque às vezes você faz um super caprichado e aí ele vai perdendo a qualidade ao longo da temporada, ou porque você levou 3 meses para fazer o primeiro, e aí depois você tem que fazer semanalmente os outros. Então, eu gosto de ter pelo menos uns 4, assim, prontos, quando eu vou começar a soltar, mas nem sempre dá, tipo, foro a gente tem que virar de um dia para o outro. Então, depende de quão quente a informação, sabe, de quanto trabalho de... E aí é uma equação que você vai ter que balancear o tempo todo, né? Tipo, quanto tempo eu tenho e quão quente é o meu assunto, quantas pessoas eu tenho trabalhando, como eu vou dividir essas pessoas, organizar tudo isso.
E em que plataformas você vai publicar? Você vai colocar em todos os aplicativos de podcast, você vai colocar também no YouTube, tem gente que distribui pelo WhatsApp, que é um jeito super legal de viralizar, assim, tem um pessoal da Agência Mural, que é uma agência super legal de jornalismo de periferia em São Paulo, e eles fizeram um que se chamava Em Quarentena, começou no comecinho da quarentena, é bem curtinho, mas eles distribuíam antes só pelo WhatsApp, assim, era um jeito bem legal de chegar nas pessoas, tinha muito serviço de álcool gel e máscaras, essas coisas, e funcionava muito bem. E como você vai fazer a divulgação? Se vai ser redes sociais, newsletters, mailings, isso é tudo uma coisa de largada importante de pensar, assim, como as pessoas vão saber que meu podcast existe. Aí pensando, né, se o seu podcast vai ter entrevistados, você já sabe quem que é a pessoa que você quer entrevistar? Às vezes você vai direto, você quer entrevistar, sei lá, o Ricardo Salles, só pode ser o Ricardo Salles, não pode ser outro ministro, tipo, porque você quer aquele assunto. Se você já sabe quem que ele pode ser um tipo fácil, né, uma pessoa que tem interesse em conversar com você, então, tipo, sei lá, um cara que está lançando um livro e ele precisa divulgar, ou ele pelo menos não tem motivos para não querer, assim, tipo, sei lá, um traficante que não quer ser revelado, assim, não, ele pode conversar com você, ele não é tímido, uma pessoa fácil, ele tem até um assessor de imprensa para isso, e aí tem o tipo difícil, uma pessoa que é tímida, é difícil, tem agenda apertada, ou é muito famosa, tem esses dois tipos, e cada tipo você tem que, né, pensar como você vai se virar ali. E aí, uma coisa importante, além do Google, né, na hora que você vai buscar alguém que você já sabe quem é essa pessoa, você tentar também redes sociais, ficar cutucando a pessoa ali nas redes sociais até ela te responder, grupo de Facebook, Instagram, até YouTube, mandar uma mensagem que comunique o que você deseja, mas também mandando uma primeira boa impressão, assim, com delicadeza, concisão, sem soar invasivo, porque às vezes também, né, você está invadindo um pouco o espaço da pessoa, uma rede social, uma coisa para ela se distrair, você está lá, né, querendo falar de trabalho, então que jeito de chegar nela, e não desistir depois da primeira tentativa, e marcar uma entrevista formal, sem perder tempo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente pega, né, tipo, puxa ali a pessoa, na hora que você vai falar para marcar a entrevista, ela já fala um monte de coisa divertida, você não está gravando, um monte de coisa importante, informação. Então, assim, é só uma conversinha bem, tipo, vamos marcar, vamos, e bora para a gravação, para não ter nada não gravado. E aí tem os tipos de entrevistados que você precisa descobrir quem que é a pessoa certa, assim, então se você quer, por exemplo, um médico que está muito especializado em como a Covid afeta os bronquíolos, você tem que achar essa pessoa, então como que você vai chegar nela? Pode ser tipo desde especialista em física nuclear, fã de uma banda, morador de um prédio, assim, é um grupo de pessoas e você pode dentro desses, né, não tem tantos especialistas em física nuclear assim, mas ele não é só um único, não é só que nem só tem um ministro do meio ambiente, né, os fãs de uma banda também, então você tem que ver esse universo e tentar chegar nessa pessoa. Se é o tipo especialista, procurar pessoas que já tenham dado entrevistas em reportagens anteriormente, é o jeito fácil, é o jeito que você vê, tipo, fulano está sempre falando para o G1, para a Globo, tal, e isso é um pouco ruim também, às vezes você vê, tipo, sobre qualquer assunto de medicina, todo mundo vai direto no Drauzio Varela, sabe, às vezes não é a especialidade dele, assim, é legal você mudar um pouco as caras e, às vezes, tipo, dar oportunidade para outras pessoas falarem também, nem sempre também você tem que fazer a equação do seu tempo. O currículo Lattes é um lugar super legal para achar pessoas muito específicas, né, de você procurar ali profissionais com o tipo de especialização que você precisa, sites de universidades, vale um esforcinho para não entrevistar sempre as mesmas pessoas, né, e aí, tipo de qualquer outro grupo, né, de fã de banda, morador de prédio, Google, redes sociais, pedir ajuda para os amigos é um negócio que funciona demais, assim, sempre que eu estou procurando alguma coisa, eu fico falando disso com as pessoas o tempo inteiro, sempre tem alguém que lembra de alguém, que tem alguém que lembra de alguém, assim, é impressionante, tipo, né, de onde você menos espera. E talvez isso é uma coisa importante, que talvez a primeira pessoa que você falou não seja a melhor pessoa para entrevista. Você pudesse tentar várias também, né? Equação do tempo, mas é legal você jogar limpo com a pessoa quando você não tiver certeza de que vai ser ela, falar, olha, eu estou falando com várias outras pessoas, depois eu te retorno, para não criar, né, falsas expectativas, as pessoas estão se preparando super para uma entrevista e você não procurou, e essa coisa de confiar nos seus instintos, né, de além de entender do assunto, é importante que a pessoa tenha carisma, ou senso de humor, ou se emocione falando do assunto, porque
é narrativa. A narrativa é muito importante para fazer as pessoas que estão te ouvindo se importarem com o que você está falando. Então, tem gente que fala com muito tesão, ou com muita emoção, ou com raiva, alguma coisa assim, e isso fica muito mais marcado do que alguém que vai super protocolar e monocódico, assim, e que você não, enfim, a pessoa não vai lembrar daquela entrevista depois. Aí, na hora que você está se preparando para uma entrevista, pensar primeiro o que você quer de uma entrevista, né? Primeira coisa, informação, né? Você está querendo que a pessoa te diga. Às vezes o que ela vai te falar você já tem, mas você precisa disso na voz do entrevistado. Isso é uma coisa que quando eu trabalhava no impresso eu não me preocupava, porque se eu, não importa se eu tenho... Uma vez eu fiz um perfil do Luan Santana, o sertanejo, e ele já tinha dado 1 milhão de entrevistas para tudo quanto é lugar, assim, ele tinha 18 anos ainda, mas eu lembro que eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu já li todas as suas entrevistas, eu não quero saber do que você já falou para os outros lugares, eu quero saber de outras coisas, então assim, não me vem contar a mesma história, porque eu não precisava dela, mas se eu fosse fazer um podcast sobre o Luan Santana, eu precisava dele contando as histórias que ele já tinha contado, então você precisa fazer essas perguntas que vão fazer ele responder pela milésima vez a mesma coisa, e tudo bem, porque vai estar no seu gravador. Você também quer histórias, né, e história é uma sequência de ações, mas não só, é muito importante que a história tenha uma tensão, um mistério, uma surpresa, alguma coisa, e isso é muito legal em áudio, tipo, quando uma pessoa começa a te falar, eu cheguei, falei tal coisa para ela, tipo, isso é o tipo de coisa que te prende a atenção. Então, a história tem que ter um objetivo, tem que chegar a algum ponto, tem um momento de surpresa, revelação, aprendizado, pode ser só engraçado ou sério, assim, mas a história precisa, não é só, né, só, tipo, eu fui na feira. E detalhes vívidos e convincentes, criar cenas, às vezes é legal você pedir para a pessoa, falar assim, você pode, assim, recapitula para mim, você chegou lá, e aí o que você falou para ele, assim, né, tipo, para a pessoa poder te contar exatamente como aconteceu, isso fica muito gostoso de ouvir. E emoções, assim, evocar emoção nos entrevistados, não só alegria e tristeza, mas também vergonha, surpresa, nostalgia, perguntar como você se sentiu. Isso é muito legal de ouvir também, assim, quando a pessoa você consegue quebrar um pouco o discurso que já estava meio pronto da pessoa. Aí, né, para se preparar para a entrevista, eu tenho uns slides aqui que eu sei que eu nem sempre faço essa apresentação para jornalistas, então eu imagino que tem muita coisa aqui que vocês já saibam, mas eu estou passando rapidinho, assim, só para vocês terem algumas coisas que são um pouquinho mais específicas para podcast, né? Então, é meio óbvio para vocês que são jornalistas, ler, pesquisar sobre a pessoa, ver entrevistas anteriores, falar com pessoas próximas, levantar os tópicos possíveis, fazer uma lista de tudo que você quer saber da pessoa, e coisa que você também já sabe, mas quer saber mais aprofundadamente, ou só você precisa ter na voz daquela pessoa. Organizar uma pauta estratégica de perguntas, e estratégica é, tipo, começar com as perguntas de quebrar o gelo, né, não começar pelas perguntas mais difíceis para a pessoa não te expulsar da sala dela, assim, né, uma vez fui fazer uma entrevista super complicada com o Eduardo Paes, eu lembro que eu comecei, tipo, super, e no final, tipo, que eu vim com, porque daí eu já tinha todo o resto, na hora que ele já estava me chutando da sala dele, pelo menos eu já tinha feito as perguntas, boa parte das perguntas, dividir por temas também, para você se organizar, né, e pensar em perguntas cujas respostas demandem histórias. Então, como foi? Descreva como você se sentiu, tipo, não fazer a pergunta, a pessoa só responder sim ou não, porque, né, às vezes, lógico, você quer confirmar alguma coisa com a pessoa, mas quando você está trabalhando para áudio, você quer ouvir, você quer que o material que você tenha esteja na voz da outra pessoa, não na sua, assim, né, e é importante ter a pessoa falando, mesmo que às vezes você já saiba a resposta. E ter bem claro qual que é o ponto crucial daquela entrevista, para você não sair dela sem ter essa história bem contada. Então, por mais que você tem que também, de novo, aquela equação. Às vezes a pessoa fala, eu tenho meia hora para você sabe que você não vai poder gastar 20 minutos quebrando o gelo. Você tem que chegar, tipo, o quebra o gelo vai ter que ser muito rapidinho para você não sair dali sem chegar na pergunta que você quer. E isso já aconteceu, eu imagino que todo mundo que trabalha com jornalismo já teve a situação de, tipo, pensar, meu Deus do céu, é a pergunta que eu queria fazer, ou então, tipo, eu pensei nessa pergunta só depois e não consegui, e nem sempre você consegue voltar na pessoa, então, se preparar muito para isso não acontecer. E aí, na hora da entrevista, né, ter essa lista de perguntas que você fez, você preparou tanto antes como base, mas com tranquilidade também para você mudar de tema, para você, tipo, falar, adiantar alguma coisa, a pessoa tocou num assunto que você queria falar, mas que estava lá na sua, tipo, 10ª pergunta, você puxa, é um material de apoio, não é para, né, não é um catecismo ali que você precisa seguir, e o mais importante é ouvir,
para você não perder a oportunidade de se aproveitar de algum assunto interessante, assim. Então, isso é uma coisa muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar com outra pessoa, isso é uma coisa que a gente fazia no Maria Vai com as Outras, eu e a Branca, assim. Ela era a pessoa que entrevistava, a gente estava com as perguntas num Google Docs, e ela estava muito focada em ouvir a pessoa e fazer essas perguntas em cima da outra, né, de tipo, não, mas como assim? Explica melhor, não sei o quê. E eu ficava riscando as coisas que ela já tinha perguntado, mas eu colocava também mais perguntas ali na hora. E aí, se você conseguisse comunicar com alguém por Google Docs, isso foi até uma técnica que eu vi que outros jornalistas de rádio fazem, assim, de deixar aberto um Google Docs que ela pode ver o que eu estou colocando ali, e nem sempre as minhas dúvidas são dúvidas dela, às vezes é uma coisa que para ela estava muito clara e para mim não estava, então é uma coisa de você também conseguir se colocar um pouco no lugar do ouvinte, que nem sempre tem exatamente a mesma nível de instrução ou experiência de vida que você tem, assim, então. E não esquecer do principal assunto que levou você a procurar essa pessoa. Isso é uma coisa, né? Isso é o negócio que tem que estar sublinhado no seu caderno, assim, para você não sair de lá sempre. Aí, beleza, você conseguiu todo esse material, você entrevistou todas as pessoas, tem uma ideia do que você quer, e você começa a organizar o seu material. Tem esse negócio que a gente chama de o select, eu não sei de onde veio essa expressão, mas é um jeito que a gente chama disso na Novelo, que é uma tabela esperta com tudo que você tem e tudo que você pode usar, e aí é tanto coisa assim que eu coloco, tipo, coisa que eu li num livro que pode entrar no roteiro, trecho de entrevista, uma ideia X que eu tive que eu não quero perder. Eu vou botando tudo numa tabela, porque depois é só apertar o Ctrl F e eu acho a coisa ali, assim. Então, às vezes você fica por meses em cima de uma história, então você não lembra mais que a gente falou o quê, assim, é muito importante ter tudo organizado. Fazer o roteiro, né, com começo, né, que é dar ao ouvinte uma razão para te ouvir, alguma coisa que atrai o interesse dele. Não adianta também começar com... Tem muito podcast que começa com sessão de cartas, eu quero morrer, assim, sabe? Eu não quero saber o que os ouvintes estão falando, o que os ouvintes estão falando, eu quero até, mas deixa para o final, eu quero que você me explique por que eu tenho que ficar aqui hoje, assim. E fazer uma pergunta ou plantar uma dúvida é um jeito da pessoa saber, ficar com vontade de continuar, prometer algo incrível, sem revelar demais, assim, logo de largada, para não pensar, entendi, próximo podcast. Meio, né, que é a entrega, responder a pergunta que você tinha dado no primeiro no comecinho, ou a história incrível que você prometeu, e o fim, que é quanto menos, melhor. Eu acho assim, isso é uma coisa minha que eu acho, e que ninguém é obrigado, tem gente que gosta de fazer um final bem, assim, inspiracional, alguma coisa assim, mas eu gosto de fugir do melodrama e da lição de vida, que eu acho que a própria história deve fazer isso, a pessoa tira né, a conclusão que ela quiser da minha história, e eu acho que é importante a gente sair ali com elegância e dignidade, assim, tipo, sem esticar demais a corda com o ouvinte. Um opcional de como fazer é fazer uma locução provisória. Isso é uma coisa que a gente, sempre que dá, a gente faz, de gravar no celular, no computador mesmo, sem pressão ali, para testar a oralidade, a naturalidade, o ritmo do texto, principalmente se você não vai ter alguém te dirigindo na hora de gravar a locução, porque às vezes na novela a gente sempre tenta ter alguém, mesmo que seja um ao outro, para falar, não soou normal, não soou legal, vamos refazer. Também importante para você se habituar ao texto, né? Porque idealmente você não vai estar lendo o tempo inteiro, você tipo, só vai estar dando uma olhada e falando. Experimentar também a montagem, depois que você tiver toda essa locução provisória, ver se a montagem do jeito que você estava imaginando no roteiro está funcionando. E aí vai para a montagem e sonorização, que também eu acho uma das partes mais divertidas. Quanto mais organizado você for no começo, mais fácil vai ser sua vida no voo de cruzeiro, então pastinhas, algumas sugestões que eu estou colocando aqui, é montar uma pasta com todas as músicas da identidade sonora, música que você vai usar com frequência, organizar a sessão de edição por faixas separadas, então, não sei quem aqui está acostumado a usar software de edição, mas tem, tipo, eu tenho normalmente uma linha só de locução, uma linha só de, tipo, às vezes depende, né, dependendo do projeto, 4 linhas de entrevistado, 5, 6, 7, linhas de música, linha de efeitos sonoros, e o finzinho da gestação, quando você está com o projeto já está editado, no MP3, se puder, não ter pressa para estrear, submeter essa edição dos episódios aos ouvintes cobaia, da sua confiança, assim, que vou te dar um feedback honesto e detalhado, não adianta você só mandar para as pessoas que sempre acham que tudo que você faz é o máximo, você tem que mandar para o amigo cri-cri mesmo, assim, que vai problematizar o que você fizer, receber o feedback de coração aberto, mas confiando na sua instituição, porque afinal de contas o podcast é seu e não do seu amigo cri-cri.
tentar ouvir o episódio editado tentando emular a escuta de alguém, assim, pela primeira vez, que não tem a sua referência. É impossível fazer isso? Mas assim, é legal, tipo, o Thiago Rogério, por exemplo, que é uma pessoa que corre, que faz o nosso podcast Vidas Negras, ele sempre bota para ouvir enquanto ele está correndo, porque ele emula como seria um ouvinte, tenta fingir que ele não é ele que está falando, e nessa ele pega um monte de problema, assim, para a gente refazer. E incorporar as mudanças numa regravação definitiva, se você puder fazer isso, é melhor, porque as emendas quase nunca dão certo. Mesmo que você grave no mesmo estúdio, com o mesmo microfone, é meio complicado, assim, dá para você percebe isso tudo assim, tô pensando em perfeição, tá, gente? No mundo ideal, é lógico que você tem que fazer isso correndo, você arruma alternativas. No foro, a gente sempre bota os áudios de zap, a gente bota até o barulhinho do zap para falar, errei aqui e tal, não sei o quê. Você vai arrumando solução. Isso é pensando no mundo ideal. E fazer gaveta, né? A gente tinha falado quanto mais melhor. E ter desenhado um plano de promoção de cada episódio. Não só, tipo, lançamento, mas cada episódio, como que você vai chegar nas redes sociais, como você vai pedir para as pessoas partirem para continuarem ouvindo. E é isso. Boa estreia. Vou parar de falar para deixar vocês fazerem as perguntas, porque eu já consumi 2 minutos a mais do que eu tinha combinado com. Oi, Paula. Antes da gente passar para as perguntas, deixa eu colocar a minha, né? Porque, afinal de contas, o podcast, de uma certa forma, é uma redenção para todos nós que gostamos de rádio, ou que trabalhamos em rádio em momentos da nossa vida, ou que lidamos em sala de aula com ele. Você acredita que o podcast pode ter sido uma redenção do velho rádio? Que as pessoas podem voltar a se apaixonar pelo áudio, ou já estão apaixonadas? Eu não sei, acho difícil, acho o rádio uma coisa que nunca morreu, tá ali, e eu acho que ele tem um espaço dele que quando acontece, sei lá, tipo, cai um avião, o primeiro lugar que você vai é no rádio, você quer saber, vai ter um repórter lá e tal, mas eu acho que tem todo esse lado do rádio com um pouco mais de edição, com um pouco mais de pré e pós-produção, que estava sem muito espaço. Lógico que tudo que a gente faz em podcast, eu acho tranquilamente que podia estar no dial, assim, podia estar no broadcast, tipo, ia ser lindo se passasse, tipo, Praia dos Ossos à noite, assim, em alguma rádio, mas é difícil, precisa de dinheiro, o rádio ficou como, né, o primo pobre da comunicação, infelizmente, assim, e eu acho bonito esse renascimento do interesse das pessoas por áudio, porque é perfeito, ainda mais nesse mundo que a gente está eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, eu quero, tipo, estar aprendendo alguma coisa enquanto eu lavo meu tênis, assim, eu tô ouvindo um podcast, eu tô, né, enquanto eu tô tomando banho, escovando os dentes, não sei o quê, eu tô sempre consumindo informação que eu não preciso dos meus olhos nem das minhas mãos, assim, ao contrário do jornal, ao contrário da revista, ou da TV, pelo menos, assim, então é muito legal ter essa possibilidade, eu acho que tem muita gente falando do renascimento do rádio, eu acho isso bonito, mas eu tenho medo de parecer que a gente querendo atropelar o rádio, eu acho que tem espaço para todo mundo. Não, mas é interessante como é que as próprias emissoras, algumas delas, principalmente as All News, começam a produzir seus próprios podcasts que não vão no dial. São a CBN produtos tem um exclusivos monte. da CBN, tem alguns, e isso é muito interessante. Eu acho que a gente pode passar para algumas perguntas, vamos ver pela ordem que o pessoal mandou. Tá? Aqui começa com... Espero não estar... Isaura, né? Não, é Isaura. Ela pergunta o que você acha de um podcast resgatando os programas de humor da era de ouro do rádio, como Balança Mas Não Cai, a Turma da Maré Mansa. Tá? E ela pergunta se esbarraria em direitos autorais para reproduzir os trechos. Direitos autorais é um negócio super complicado. A gente vê isso o tempo inteiro com música, assim, direto a gente quer usar porque tem muitos direitos associados, não é só da pessoa que compôs, às vezes a pessoa que compôs te libera, mas aí tem a gravadora, tem o intérprete, tem o cara que tocou o triângulo, assim, é um milhão de coisas, assim, é difícil, mas muitas emissoras, você está falando aqui, né, Isaura, de programas de rádio, você teria que ter autorização da própria emissora, e tem emissora que a própria EBC, no Praia dos Ossos, eles tinham, né, como eles tinham passado o julgamento
do DOCA todinho, a gente tinha tudo, eles licenciam, então eles cobram por minuto que você está usando, assim, daria para fazer. Eu acho super legal retomar, contar histórias de programas que já tinham passado no rádio, ainda mais porque às vezes eu fico com raiva, assim, quando eu vejo, tipo, um monte de podcaster achando que está inventando a roda, sabe? Você vê que, tipo, o rádio já estava fazendo um monte de coisa legal há tanto tempo e que a gente não sabia, só estava, tipo, achando que rádio era coisa de velho, assim, e não estava ouvindo, então é bacana resgatar até para mostrar, olha só quanta coisa bacana e se inspirar também, né, trazer outros projetos. Acho muito, muito legal a sua ideia, Exato. Tá no mudo, Mauro. Perdão, não. Eu e os demais professores aqui agradecemos muito essa referência, professores de rádio que também estão presentes nessa sala. Né? Então, bom, tem o Antônio, um comentário, imagino que seja entre vocês aqui, que ele fala quando for, era na quinta o sonzinho do Zaps, unia o tempo todo. Imagino que seja uma referência própria de vocês. Era porque a gente botava esse barulhinho quando tinha alguma atualização no foro, a gente botava um barulhinho de zap deles vindo. A gente tentou mudar para sexta para ver se tinha menos surpresa, mas né, no Brasil não tem marasmo ultimamente na política, então sempre vai ter o somzinho do zap. Não, a gente morre de saudade de uma calmariazinha. Bom, agora, a Thaís Moraes, ela diz que ama os podcasts narrativos, lembra que nos Estados Unidos tem muito ainda, começou ouvindo This American Life. Parabéns pelo trabalho, eu te elogio. Obrigada. Giovana Bastos, ela pergunta se é possível mandar a apresentação para a gente. Sim, eu mando para o Mauro e ele... Isso, a gente posta... A gente também vai deixar, a gente vai deixar essa palestra disponível no YouTube. Então essa parte da apresentação vai estar lá também. Então não a tem apresentação pode ser colocada no chat, se você não se importar também. Você pode apertar ali no file e botar vou fazer no chat, facilita. Vou fazer no isso. caso dos meus alunos de outras turmas, das demais turmas, eu vou postar toda essa palestra no Moodle para que todo mundo possa também desfrutar de uma forma igual. Tá? Aqui a Gabriela Menezes. Não, aqui ela está dizendo que também adoraria. Isaura te agradecendo, Antônio rindo. E Thaís perguntando se vocês se inspiraram no Sírio para fazer o Praia dos Ossos. Enfim, o Sírio foi o primeiro podcast. Eu estava aqui me debatendo como achar esse link, mas eu estou colando aqui agora, acho que vai funcionar. Não, eu mandei só para o Rafael, não sei como. Todos aqui. O Sírio foi o primeiro podcast seriado que fez muito sucesso, né? E eu gosto muito, eu fiquei viciada na época, mas eu acho a gente estava muito preocupada em não fazer um novo Serial. Teve muita discussão depois que o Serial saiu, principalmente da parte das feministas, que é um grupo que eu com muito orgulho participo, que era de a gente não transformar... Tem muito podcast de true crime, muito podcast de crime real, e muitas vezes tem uma coisa meio quase usar o sofrimento e a violência contra a mulher como entretenimento, assim. Então, não acho que o Serial fez isso, mas eu acho que muitas vezes... eu acho que voltou espaço para a vítima, então a gente tinha essa preocupação de, por um lado, o formato nos interessava, a gente gostou da ideia que eles trouxeram, por outra, a gente queria muito que não fosse um podcast de crime, fosse um podcast sobre um crime. Todo mundo sabia quem que era o assassino, que ele tinha sido preso, um crime que tinha acontecido 30 anos antes, mas a gente só queria falar sobre ele e qual que era o impacto que isso tinha tido no movimento feminista. Então, do ponto de vista de formato, sim, a gente se inspirou no Serial, mas do ponto de vista de apuração, e até a gente quis ter todos os episódios feitos também, que o Serial foi um que eu acho que eles começaram a lançar quando o podcast ainda não estava 100% apurado, também para incorporar coisas de ouvintes e tal, mas eu senti que ele foi perdendo um pouco a qualidade, e o Praia não, a gente soltou quando ele estava totalmente pronto. Aliás, ele estava assim, pronto desde março, que a gente ia soltar em março, mas aí veio a pandemia, a gente segurou até setembro, então deu muito tempo para a gente regravar, gravar, enfim. Isso. A Vitória, destacando que o melhor podcast narrativo que ela já escutou foi Praia dos Ossos.
Monique dizendo que adorou te ouvir hoje, dando parabéns pelo trabalho, e disse que o que chamou a atenção dela foi a identidade sonora, e pergunta como foi o processo de identificar a identidade sonora, no caso do Praia dos Ossos. E também da Rádio Novelo como um todo, né? Os podcasts da Rádio Novelo. Isso, a gente dá muita importância para a música, a gente dá muita importância para tudo que também não, tudo além do conteúdo verbal, assim, que comunica, né? Então, aproveitar que já que a gente está fazendo em áudio, a gente tem que usar ruído, usar tudo que a gente puder fazer captação direta, mais legal ainda. Né, tipo, captação direta, no caso era, por exemplo, a Branca no primeiro episódio do Praia dos Ossos estava lá na Praia dos Ossos, então tinha um técnico de som com ela gravando os passos delas na areia, ela vendo as coisas, então isso dá isso transporta o ouvinte mesmo para o lugar. Nem sempre a gente consegue fazer isso. Teve um podcast que eu fiz recentemente para um cliente, que é a ONG Repórter Brasil, que era sobre assassinatos em 2019, assassinatos no campo, que chamava Cova Medida, sempre os teminhas light, né, que a gente faz, assim, mas e ele tinha muita entrevista com as pessoas, mas eram todas gravadas já pelos repórteres, chegou pra gente, só pra gente transformar reportagens em podcast, que é um super desafio, porque a gravação estava ruim quando tinha, e aí o que a gente fez é tentar trabalhar um pouco mais no roteiro também, com o pouco tempo que a gente tinha, e aí eu pesei a mão em efeitos sonoros e ruídos, essas coisas, e encomendei uma música muito boa também. Então, até alguém estava me falando, nossa, aquela hora que está dirigindo, não sei o quê, que ele está falando do percurso, eu falei, nossa, esse foi um áudio que eu peguei, um ruído que era dirigindo na Namíbia, assim, não era no Pará, mas eu achei aquele som muito bom, eu botei estrada de terra, apareceu aquilo, e eu coloquei esse ruído, assim, eu não estava prometendo que eram sons feitos de som direto, então eu usei isso. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. A parte da música é um capítulo à parte, assim, eu não sou música, não toco nada e tenho muita dificuldade de me expressar o que eu quero, então eu comentei né, o copinho de uísque, não sei o que, a gente tem esse gênio, que é o Pedro, que trabalha com a gente em alguns projetos, que ele consegue entender, ele tem a vantagem dele ser jornalista também, então eu falo as coisas, ele consegue entender o que eu quero, e no caso da Carol, por exemplo, quando foi fazer o retrato narrado sobre o Bolsonaro, ela falou, eu queria uma coisa que fosse meio máfia, meio sertanejo, meio tipo assim, ele pegou e trouxe uma música maravilhosa, assim, entre máfia e sertanejo, então é muito legal ter um músico que tem essa capacidade interpretativa para trabalhar com a gente, assim, mas a gente gosta muito de música e está sempre procurando referências e agregando gente para os nossos projetos. Pessoal, eu estou correndo assim, infelizmente, por causa da hora da Paula, tá? Eu sinto então, muito. Eu estou tentando organizar a fila, o professor Rafael levantou a mão. Acho que ele tem uma pergunta a fazer. Opa, Paula, excelente palestra, antes de tudo, muito interessante. No início você chegou a dar um parâmetro, mais ou menos, de qual seria o público, né? De, acho que 18 a 35 anos, se eu não me engano. Né? Mas isso em relação ao tipo de podcast que você produz, mais voltado ao jornalismo, porque a sensação que eu tenho é que, pelo menos as primeiras referências de podcast que eu tinha, era uma coisa muito amadora. Você me aparece com uma coisa completamente profissional, né? Quase uma instituição do podcast, né? Não é uma crítica, pelo contrário, é uma formalização para quem trabalha com jornalismo. Mas as primeiras referências de podcast que eu tenho é de adolescente no quarto, começando a descobrir as potencialidades do computador, muito segmentado, falando para público de jovem mesmo, amiguinho do colégio, pessoal de videogame, etc. Então, eu queria saber se esse teu público está relacionado a esse seu programa específico, a sua plataforma específica, ou isso é uma coisa mais geral do podcast? E essa questão da formalização, se é uma coisa mais recente ou se o podcast ainda tem esse caráter mais, digamos assim, amador, né, na sua essência? Acho que esse primeiro de tudo, esse número de 18 a 35 é um dado de pesquisas internacionais.
a gente não tem muito como saber, nem todas as plataformas, é sempre esse lado, tudo que é depois do MP3, eu tenho um pouco mais de dificuldade de falar, porque o máximo que eu consigo é trabalhar bem com planilha e editor de áudio, assim, o resto eu sou um pouco analfabeta tecnológica, mas eu sei que cada tocador, cada player diferente, ele oferece para a gente, né, para quem distribui, informações diferentes, e o único que dá idade é o Spotify, porque você faz, né, uma conta no Spotify, mesmo que você não pague, tem um perfilzinho ao seu lado, às vezes as pessoas conectam pelo Facebook, então a gente consegue, então a gente só tem uma pequena fatia, não, pequena não, porque o Spotify está cada vez maior, né, mas tem uma fatia da audiência e bate mais ou menos aí. Mas realmente no Brasil, os primeiros podcasts que bombaram era de cultura nerd, assim, né, o Nerdcast, que é um dos podcasts, acho, provavelmente de maior audiência hoje no Brasil, só que é o Jovem Nerd, a gente brinca que são os jovens de 40, 50 anos, porque o podcast existe aí há sei lá, pelo menos 15 anos tem o Nerdcast, então mesmo eles, né, ele acho que o público continua sendo essa galera, mas também os jovens, assim, mas eu não sei, deve ser, eu tenho curiosidade de saber quem que são a faixa etária dos ouvintes do Nerdcast, mas com relação à formalização, assim, eu acho que é muito inspirado nos podcasts gringos, viu, Rafael? Tipo, que a gente... É que nem quando teve o boom do jornalismo literário no Brasil, que a gente vinha muito na New Journalism, não sei o quê, e muita tradução, quando a Companhia das Letras lançou o selo de jornalismo literário, e aí nasceu a Piauí e tudo isso. Eu acho que a gente imitava um pouco o estilo, lógico que depois a companhia resgatou uns livros muito legais, o Milton Ribeiro, o Joel Silveira, assim, que né, o Brasil já fazia isso, e conseguiu dar mais espaço para isso, assim, mas eu acho que o podcast narrativo, roteirizado, está bebendo muito na fonte do jornalismo, dos podcasts americanos, que, por sua vez, muitos vieram do rádio. Então, era uma coisa a rádio pública americana tinha grana, investia, né, no jornalismo, em pré- e pós-produção, e o This American Life, por exemplo, que alguém citou aqui, que é um dos meus preferidos, ele nasceu no rádio, e vários imitaram This American Life, vieram, assim, pensar na ideia de ter um apresentador forte que está entrevistando o repórter, que está trazendo as sonoras. Então, eles nasceram por uma questão de dinheiro da rádio, e a gente tem um ecossistema completamente diferente tentando reproduzir, porque a gente não, infelizmente, assim, tipo, vem muita gente de rádio trabalhar com a gente, mas que tem uma formação completamente diferente. Então vem gente de impresso que nunca editou, então é uma coisa que a gente fica tentando equilibrar e imitando um pouco, mas tentando também fazer o nosso jeito diferente de fazer, assim. Então é tudo novidade ainda, então eu fico muito feliz de conversar com gente jovem, que vai ter mais... a Branca sempre ri quando eu falo jovem, porque ela fala que para ela eu sou super jovem, mas hoje eu tô com quase 40 anos, então eu gosto de ouvir gente que está chegando agora e que está ouvindo, porque vocês vão trazer as novas ideias, vocês vão ajudar a gente a fazer o podcast brasileiro se descolar e conseguir ter uma identidade própria, então fico muito animada de ver tanta gente interessada, assim, e estou super disposta a continuar essa conversa, assim, só falei para o Mauro que eu tenho essa outra reunião agora às 4, mas eu mandei aqui a minha apresentação, o meu e-mail tá nela, e é o e-mail mais fácil do mundo, que é paula@radionovelo.com.br, e se quiserem me escrever e tirar dúvida ou mandar alguma ideia, assim, eu tô sempre a fim de conversar, podcast é meu assunto preferido, então estou sempre afim. Em cima, por conta do seu compromisso, eu vou ficar devendo as últimas perguntinhas que foram feitas, mas a gente dá um jeitinho depois de encaminhar as respostas. Tá? Em relação tem duas aqui que eu acho que dá para responder rapidinho. Então vamos responder. A da Isaura, que é o exemplo de podcast que eu me inspiro. Eu escuto muitos gringos, o This American Life, Radio Lab. Depois eu posso mandar uma lista para vocês dos que eu escuto sempre, dos brasileiros, além de todos da Rádio Novelo, né, que eu escuto porque eu reviso e eu gosto muito deles. Eu gosto muito para falar de fora, eu gosto muito do Café da Manhã da Folha, um que eu escuto sempre, eu acho ele muito bem feito, é impressionante como eles fazem isso todo dia. O 37 Graus, eu sou apaixonada pelo 37 Graus, que são da Sara e da Bia, são duas jornalistas muito maravilhosas de Campinas, fazem podcast Ciências.
E o Escafandro, que o Tomás faz sozinho. Esse é um cara que toda vez que eu penso naquele tudo, quem faz o quê, ele faz tudo sozinho e ele é sensacional, eu recomendo demais. E editor de áudio, estão falando de software, né? Eu uso o Pro Tools porque é o que o meu mixador me mata se eu não usar. Ele é um software super caro, esse é um problema na nossa vida e no problema na vida de todo mundo que faz podcast, porque ele é caro e ele roda mal em Windows, então, tipo, é uma receita para você gastar uma fortuna nisso. Mas tem vários outros editores legais que eu conheço pouco, porque eu vim do impresso, então eu aprendi a mexer já sendo obrigada a usar o Pro Tools. O Audacity eu sei que é de graça, tem outros que são mais baratos. O Spotify comprou um que funciona todo no browser, todo no navegador, que chama Soundtrap. E ele tem, lá mesmo você consegue buscar os ruídos, consegue buscar as músicas que estão em banco, então ele é muito fácil para quem está começando e ainda dá para você fazer upload direto no Spotify. Então, para quem quiser começar, ele também é pago, mas eu acho que ele é bem mais barato. Olha, Paula, eu pessoalmente estou super frustrado, porque eu acho que por mim, por meus colegas e também pelos alunos, a gente poderia continuar isso por muito tempo. Ai, que pena. Vamos marcar de novo. Vamos sim, certamente que isso não se esgota aí, tá? Então, eu queria muito te agradecer a participação, a presença, a sua disponibilidade de tempo e que isso, eu que agradeço. Devolvendo o microfone, se você quiser dar uma mensagem para esse pessoal, se der tudo certo, os novos amantes do áudio, por favor. Não, só queria agradecer, adorei as perguntas, adorei todo mundo com as carinhas atentas e animadas e assim, à disposição aqui para continuar conversando com vocês. Se quiser, a gente marca de novo, se Deus quiserem mandar e-mail, fica à vontade. Peço desculpa por ter que sair correndo, porque uma reunião importante que eu tenho ontem mudou para hoje e eu vou ter que correr lá, mas muito prazer e muito obrigada, Mauro, Rafael, todos os professores e todos vocês que estão aqui. Prazerzão conversar com vocês, gente. Prazer é nosso. E vocês, meninos, tchau. Muito obrigado mais uma vez.